Grandezas e unidades. Nesse vídeo nós vamos ver sobre as medidas de espaço e capacidade. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é a transformação de cada um deles. Em espaço nós temos quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Esse elevado a 3 é cúbico. Agora, capacidade. Nós temos quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Vamos prestar bastante atenção nessa transformação de espaço, pois ele está ao cubo. O que significa isso? Que em cada casinha dessa temos que ter 3 números. Nesse caso, olha, perceberam que ele está elevado a 1? Mesmo que você não esteja vendo, a potência está ali. Então, quando não tem número, é 1, não é isso? Então, como ele é elevado a 1, indica que dentro dessas casinhas, nós podemos ter no máximo um número. Se fosse ao quadrado, então nós teríamos dentro dessas casinhas 2 números. Então, nesse caso, nós vamos ter 3 números dentro dessa casinha. Então, por exemplo, eu tenho esse número, então eu não estou vendo a vírgula. Então, como vocês já sabem, a vírgula está lá no final do número. Então, quem vai ficar dentro da casa? Então, vai ficar esses 3 números, vai ser o dono da casa, e esses outros 3 números será o dono de outra casa. Se eu tenho isso, por exemplo, já que o dono da vírgula é o 2 e nesse eu preciso de 3 números, então quem vai ficar dentro da casa? Nós vamos acrescentar aqui o 0, tá bom? E nessa outra que só tem um número, aí nós vamos ter que acrescentar 0 porque nós temos que ter 3 números dentro de cada casinha. Vamos vir para esses 2 exemplos. Eu tenho 13,7 dan ao cubo. Então, quem vai ser o dono da casa? Então, vai ser esses 2 mais um outro número, Quem será esse outro número? 0. Então, é esse número que nós vamos colocar em dan. Então, 0,13, tá bom? Que a vírgula tá aqui. E na próxima casa, nós temos quem? O 7. Não é isso? Depois da vírgula vem o 7. E a vírgula sai daqui e ela vai para a transformação que é em centímetros cúbicos. Então, a vírgula vai para lá. Então, o que nós vamos fazer? Completar com 0. Lembrando que a cada casa tem que ter 3 números. Então, aqui que só tem 1, vou acrescentar 2. Aqui, colocar 3. E nesse outro também. Tá bom? Então, o número fica dessa forma. Lembrando também que 0 à esquerda não serve de nada, a não ser que ele venha junto de uma vírgula, como isso, Aí sim, tá bom? Mas se for só isso, 0 à esquerda não serve de nada. Então, o resultado aqui vai ser esse. Centímetros cúbicos. Agora vamos vir para cá, Eu tenho 4.729,21 hm cúbicos. E nós vamos transformar em metros cúbicos. Então, quem é o dono da vírgula? Quem é o dono da casa? Vai ser só esses 3 números aqui que eles vão ficar em hm. O 729 vai ficar na casa. Então, para cá tem o 4. Para lá, nós temos o 2 e 1, A vírgula está aqui. E agora a vírgula sai e nós vamos fazer a transformação, colocando a vírgula lá, em metros cúbicos. Então, a vírgula vem para cá. Então, agora nós vamos completar, Se aqui só tem 2 números, nós vamos completar com outro 0. Se aqui não tem nenhum número, nós vamos completar aqui com 3 zeros. Observação para cá, Nós teríamos que completar aqui com mais 2 zeros, Já que a cada casa eu preciso de ter 3 números. Só que quando nós formos colocar aqui, nós vamos tirar esse 0. Por quê? Porque 0 à esquerda não serve para nada. Tá bom, então esse daqui vai ser um número. Metros cúbicos.
Agora nós vamos vir para a transformação de capacidade, ok? Lembrando que como ele é elevado a 1, então vai ficar um número a cada casa, tá bom? O dono da vírgula aqui, ó, é o 7, então é ele que vai ficar em Down, tá bom? Aqui, ó. Então 7 vai ficar aqui junto com a sua vírgula. Então depois da vírgula nós temos quem? O número 9. E a vírgula sai daqui e vai para a transformação, que é em CL. Então a vírgula vai para lá. Lembrando que a vírgula sempre fica à direita da casa, tá bom? Não fica desse lado, à esquerda. Sempre é à direita. Então agora nós vamos completar com o 0, nessa casa e nessa casa. Por quê? Porque a cada casa aqui é um número só, porque nós estamos aqui elevado a 1. Então, vai ficar esse número, CL. Agora aqui nós temos 23,21 litros e nós queremos transformar em mililitro. Então, o dono da casa, que é o dono da vírgula, é esse 3. Então, é ele que vai ficar na casa do litro. Então, para cá tem o número 2, para lá também tem um número 2 e o número 1. E a vírgula sai daqui e vai para a transformação. Então, só falta a gente completar aqui com 0. Esse é o número. Mililitro. O espaço é a medida do volume. E o que é um volume? É o que cabe dentro, é a quantidade de coisas que cabe dentro de algum recipiente. Nesse caso, nós vamos estudar dois: o cubo e o paralelepípedo. A fórmula do cubo, ele vai ser o lado vezes o lado vezes o lado. Por quê? Porque o cubo, todas as suas arestas têm o mesmo tamanho. Já no paralelepípedo, tem tamanhos diferentes. Então, nós temos o tamanho de A, de B e de C. Ou seja, a fórmula vai ser a multiplicação desse tamanho vezes esse outro tamanho vezes esse outro tamanho. Ou seja, A vezes B vezes C. Veja esse exemplo. O cubo, esse tamanho, ele mede 3 centímetros. Isso indica que todas as suas arestas também medem 3 centímetros. Então, esse lado aqui mede 3 centímetros e esse outro também mede 3 centímetros. Porque o volume, observem só, ele é o L elevado a 3. Ou seja, você só precisa saber de um lado. E esse lado você vai elevar ele a 3. Como nós já tínhamos aqui que era 3 centímetros, então vai ficar 3 elevado a 3. E quanto que é 3 elevado a 3? É isso, olha, nós vamos repetir a base 3 vezes. Por isso que ele vai ficar dessa forma, ó. 3 vezes 3 vezes 3. Faz todo sentido, né? Então, o volume vai ser quanto? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 o quê? Centímetros. A unidade dele aqui está em centímetros. Centímetros o quê? Ao cubo, tá bom? Volume é sempre ao cubo. Agora nós vamos vir aqui para esse outro. A fórmula diz que nós temos que multiplicar os 3 tamanhos, tá bom? A altura, largura e o comprimento. Então vamos lá. Volume é igual 3 vezes 4 vezes 8. Então volume é igual 3 vezes 4 dá 12 e 12 vezes 8 vai dar 96. 96 o quê? Centímetros cúbicos, tá bom? É sempre a unidade que tiver aparecendo ao cubo. Então, toda vez que vocês quiserem descobrir a capacidade de um cubo ou de um paralelepípedo, que é uma caixa, vocês têm que sempre fazer essa multiplicação da altura, largura e o comprimento. Veja só, pessoal, eu tenho aqui um cubo, certo? Que é esse. Indica que todos os seus lados são iguais. Então, para descobrir a capacidade, eu só preciso saber de um lado, né? E multiplicar ele 3 vezes. Então, olha, concorda comigo aqui que ele tem 5 centímetros? Então, nós vamos fazer agora a capacidade desse cubo. Aqui, ó.
Volume é igual a 5, né, que é o lado, elevado a 3, porque é 5 vezes 5 vezes 5. Então, vamos fazer 5 vezes 5 vezes 5. Então, o volume vai ser igual. 5 vezes 5 dá 25 e 25 vezes 5 dá 125. Como vimos, a régua ela está em centímetros, tá bom? Então, aqui nós vamos ficar com centímetros cúbicos.